Bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia a todos vocês também que estão nos assistindo lá no Maranhão pela TV UFMA. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de falar do relatório Focus, entender aí o que o mercado está esperando para os principais indicadores macroeconômicos. A gente vai atualizar também ali os desdobramentos das reuniões que aconteceram ontem em relação à Petrobras. E a gente vai falar aí de um assunto bastante espinhoso também, porque a gente vai falar aí do orçamento, do piso, né, aí do relatório do Tesouro, que colocou em dúvida a manutenção do piso para a saúde e educação. Mas antes de todos esses assuntos, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje vamos saber finalmente como o mercado passou seu fim de semana, se ele saiu, se ele ficou em casa vendo TV. Hoje sai o relatório Focus, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Vamos falar como que terminou a tal da história da Petrobras. Terminou basicamente do mesmo jeito que começou, então foi muita fumaça e pouco fogo aí que aconteceu de fato aí. E a gente também vai falar aí sobre os pisos de saúde e educação, que está tendo uma discussão já desde o ano passado e agora mais um pouco aí de polêmica aí com esse relatório do Tesouro, mostrando os cenários e colocando em dúvida se realmente é necessário você ter esses pisos, né? E aí a gente vai entrar junto, né, com essa questão do novo arcabouço fiscal aí, a gente vai mostrar aí como que uma coisa está ligada com a outra, mas antes de tudo, Débora, já vamos passar agora já para a nossa agenda do dia, né? Então, o que nosso telespectador pode esperar hoje, né, em relação ao que vai sair, o que ele deve ficar atento, né? Olha, hoje a agenda está esvaziada, gente. Então, assim como ontem, a gente não tem uma relevância muito grande nos indicadores sendo divulgados de uma forma global, porque aqui no Brasil a gente tem relatório Focus semanal, que vocês estão vendo aí até com uma estrelinha, com um asterisco, porque ele normalmente sai às segundas, mas por conta de uma operação padrão dos servidores, ele está sendo divulgado às terças agora, por isso que ele está aí com essa sinalização. Mas o que a gente já teve de divulgação até agora? A gente teve o IPC, né, de abril da primeira quadricemana, e o IGPM também do primeiro decênio. Então, aqui a gente tem algumas medidas ali que não são as medidas fechadas, mas sim as parciais desses indicadores. Então, o IPCS Capitais também saiu. E aí agora a gente tem, né, às 9 horas da manhã, está acontecendo a premiação ali do Top 5 da Focus 2023, é um evento ali proporcionado pelo Banco Central, então tem a participação do Roberto Campos Neto, do Gabriel Galípolo, do Diogo Guilen, então ali a gente tem essa premiação aí, esse evento do Banco Central acontecendo, então o Banco Central está aí nas duas linhas com o relatório Focus e com a participação, com essa premiação. A gente tem a pesquisa industrial mensal regional de fevereiro, então não é aquela mais abrangente, aqui são por regiões, né? Então é a regional que a gente está falando. E temos a publicação aí dos outros capítulos dos relatórios aí de perspectiva econômica mundial do FMI. Então agora a gente vai ter o quarto capítulo sobre mercados emergentes do G20 e também riscos cibernéticos e estabilidade macroeconômica. Então esses relatórios saem agora às 11 e às 2 da tarde. E a gente tem aí dirigente do Banco Central da Inglaterra discursando em um evento econômico, em um fórum, hoje na Grécia, às 3 horas. Então, um dia, como eu falei, de uma agenda menos recheada, mas com o Focus aqui marcando presença e o mercado já olhando muito para amanhã. Porque amanhã saem dados de inflação, a gente tem também a divulgação da ata de política monetária dos Estados Unidos, então aqui a gente já tem o mercado olhando com expectativa para amanhã, porque hoje a agenda está pouco recheada. Então já vamos começar pelo nosso giro pelo mundo aí, né? A notícia que a gente dá todo dia no nosso site. E sugere que vocês leiam, né, para vocês ficarem mais aprofundados em que pode acontecer, o que vai acontecer, o que já aconteceu, por exemplo, nos mercados asiáticos. Mas vamos lá para a Ásia, né, que parece que teve um boom de semicondutores aí, ajudou a Ásia a fechar bem positiva nessa manhã, né? Exatamente, até coloquei aqui para vocês no índice que eu separo, né, pela manhã, coloquei o TAIEX, né, lá de Taiwan, porque a gente teve uma alta bastante relevante numa empresa de semicondutores de Taiwan, né, que é justamente a Taiwan Semiconductor Manufacturing. Ela subiu bastante, hoje ela deu um salto, porque a gente começou a ver ali uma possibilidade de um incentivo do governo dos Estados Unidos para um processo fabril que está sendo ali realizado e está sendo montado ali em Phoenix, no Arizona. Isso deu um salto, então fez com que a
TM, Taiwan Manufacturing, agora Semiconductors. TSM, isso mesmo, fosse ali para cima e puxasse todo o setor de semicondutores junto com ela. Então, a gente viu essa alta bastante puxada por esse setor mais voltado para a tecnologia, ou até se a gente for segmentar para chips e semicondutores, isso puxou o TAIEX para cima, e ele subiu 1,89 nessa manhã. Então, a Ásia ela fechou majoritariamente positiva. A gente teve algumas bolsas que foram na contramão, o caso do KOSPI lá na Coreia do Sul, mas, de uma forma geral, os índices foram para o terreno positivo e estão respondendo tanto a essa questão mais voltada para os setores, como também a gente tem outros pontos ali influenciando a Ásia. Como vocês podem ver, o índice de commodities, ele está bastante acelerado hoje, e ele está assim desde o começo da semana, e na semana passada a gente também viu esse movimento acontecendo no índice de commodities. Principalmente no começo dessa semana, que a gente teve 2 dias de feriado lá na China, a volta desse feriado foi muito positiva. Então a gente começou a ver ali uma possibilidade até de novos estímulos na China, e também alguns indicadores industriais mostrando força no continente asiático, e não só na China, tá? Porque a Índia também divulgou alguns indicadores durante o comecinho da semana. Então, aqui a gente está falando fim de semana e começo dessa, a gente já olha também para a Índia ali com uma demanda maior por aço, e também ali por alguns aí bens derivados aí de minério. Então, a gente vê esse índice de commodities puxando bastante, né? Não só aí esse otimismo com a Ásia de uma forma geral, mas também nosso Ibovespa jogando o dólar para baixo. Mas isso é assunto para daqui a pouco, quando eu for explicar a abertura. Mas aqui já estou dando um spoiler para vocês, porque a abertura da Ásia acaba também influenciando, e o fechamento da Ásia acabam influenciando aqui a nossa bolsa pela manhã. Vamos então agora já para o Brasilzão, né? Porque a gente finalmente foi divulgado aí o relatório Focus essa semana. E você teve de novo, né? Parece que já está meio que já consolidado isso, que foi novamente marcado por muita estabilidade, né? Então, você teve aumento, sim, aumentou a projeção para a inflação, aumentou a projeção para o PIB, mas novamente aumentos muito marginais, de 0,1 ponto percentual no máximo, né? 0,01 ponto percentual no máximo que a gente teve, né? Então, é muito pouco aumento, é bem marcado pela estabilidade, né? Quase que meio que um ajuste muito leve que aconteceu, porque também não teve muita coisa que aconteceu a última semana para mudar a perspectiva de mercado em relação ao Focus. Essa aí já é uma coisa que pode mudar agora essa semana. A gente vê aí que agora o Focus projeta um IPCA de 3,76% no final desse ano. Estava sendo previsto de 3,75%, então esse aumento de 0,01%. Para o próximo ano tem um aumento, tem uma inflação prevista de 3,53%, antes estava 3,51%, então também um aumento muito marginal, nada grandioso, nenhuma mudança muito brusca. O PIB agora está justamente igual àquele PIB, a projeção do PIB do Banco Central, que é de 1,9%, né? Estava em 1,89%, agora está em 1,9%, então também um aumento muito marginal. Você tem, então, que agora se iguala ao relatório trimestral de inflação, então você tem a perspectiva de mercado e do Banco Central completamente alinhadas agora nesse momento, para o próximo ano continua em 2%, e você tem a taxa de câmbio também sem mudanças, ainda em 4,95 e em R$5 para o próximo ano. E aí o ponto que eu acho que é mais interessante a gente ver, porque mesmo depois do comunicado do Copom após a decisão de taxa de juros, mesmo depois da ata do Copom reforçando que deve ter uma queda no ritmo de redução da Selic daqui a 2 reuniões, o mercado ainda prevê uma Selic de 9%. Aí, de duas uma, ou o mercado está dando algum recado, falando, não, a gente acha que realmente o ritmo de queda da taxa Selic está bom ainda, então não temos problema, então ele está meio que falando assim, não, pode continuar caindo 0,5% que a gente está comprando essa ideia, ou o mercado entendeu de uma outra forma o comunicado do Copom, que aquele Szinho que a gente está fazendo tanta tempestade aqui em copo d'água em relação a isso, né, que fala assim, está quase garantido para a próxima reunião, não para as próximas reuniões, né, talvez o mercado tenha entendido que mesmo que você tenha só essa garantia para a próxima reunião, que não deve mudar nada aí no longo prazo, né, mas então o mercado passou um fim de semana muito tranquilo, não teve nenhuma grande mudança.
o mercado aí não teve grandes aventuras, o mercado continua muito estável. Talvez mude essa semana alguma coisa, porque você tem a divulgação da inflação amanhã. A gente vai trazer a inflação amanhã para vocês verem, né? Então, a gente vai ver aí se realmente o impacto do preço dos alimentos vai ser menor como está sendo previsto. Os dados da GV, né, que é o IGPM e o IGPDI, estão mostrando uma inflação de alimentos menor. A cesta básica, mesmo com o aumento, também já teve mostrando uma desaceleração, não quer dizer o fim da inflação, mas o impacto menor dos alimentos esse mesmo que a gente viu nos últimos. Então vamos ver se confirma isso, e eu acho que é o único dado que pode ter alguma alteração, que pode causar uma mudança no relatório Focus da próxima semana, né, Débora? E um ponto bem interessante, né, que a gente sempre está frisando aqui é a questão da Selic, porque a gente vê essa aceleração dos juros futuros acompanhando muito ali tanto os movimentos dos rendimentos das treasuries como as próprias divulgações aqui do nosso país. Mas tem uma questão bem interessante, porque quando a gente olha para o Focus, né, aqui eu vou até entrar num ponto um pouco mais ali aprofundado do Focus, ele é uma mediana, né? Então ele está ali mostrando o ponto que divide um conjunto de dados ao meio. Então a gente olha a mediana das projeções que o mercado apresenta ali para o Banco Central. Então o mercado, né, os agentes do mercado fazem uma série de projeções, esses dados são compilados em um conjunto e a mediana é o que divide ali esse conjunto ao meio. Mas quando a gente começa a olhar as distribuições, né, das frequências ali ao longo do tempo, a gente começa a ver ali uma mudança de curva mais ali no fim de março. Então o mercado está sim projetando um pouco de alta da Selic, a gente começa a ver inclusive um aumento dessa participação, né, que não era visto anteriormente. Então tem uma certa ali parte do mercado mostrando que aceitaria sim essa diminuição nos ritmos de corte, né? Então a terminal, né, a Selic terminal ali no fim do ano seria maior. Então a gente vê isso mudando um pouco de figura, mas não o suficiente ainda para mudar a mediana, né? Então a gente tem esse ponto. E parte ainda coloca ali a Selic terminal no intervalo entre 8,5 e 9. Então aqui a gente tem ainda essa participação majoritária, mas a gente começa a ver uma migração para 9 a 9,5, né? E isso pode levar o Focus a mudar em próximas semanas, caso a gente tenha ali alguma força suficiente para mudar a mediana, que é o que a gente não vê por enquanto, mas a gente já vê nas taxas de juros futuras. Então esse é um ponto até para a gente refletir aí em relação ao Focus. Vamos falar então agora da polêmica do dia, né, que é o estudo do Tesouro Nacional. Na verdade, saiu na sexta-feira, mas eu acho que a gente tem que colocar isso em pauta, porque os debates estão começando a surgir, já apareceu algumas matérias, inclusive favoráveis, né? E cada vez reverberando mais aí esse ponto aí, que seria a flexibilização dos pisos constitucionais de saúde e educação, né? Vamos explicar um pouco aí de tudo que esse rolo aí que está acontecendo, que é o seguinte: você fez aí o novo arcabouço fiscal, e a gente alertou, inclusive na época que foi feito esse novo arcabouço fiscal, que existiam alguns problemas que eles iam começar a surgir com o tempo. O primeiro deles, que é o mais grave de todos, na minha opinião, é que você não eliminou o caráter conflituante entre as diversas pastas na hora do orçamento. Qual que era o pior ponto do teto de gastos, o antigo? Primeiro, que você só tinha crescimento baseado na inflação, então não tinha crescimento real, então os gastos só cresciam, só recompunham seus gastos inflacionários, mas ao mesmo tempo que você tinha essa limitação, você tinha o fator que alguns gastos eles cresciam acima da inflação, porque você não tem como controlar e falar assim que os gastos de previdência vão subir somente igual à inflação, porque tem gente que entra na previdência todo ano, então automaticamente, naturalmente, ele vai ser mais alto que a inflação. E os gastos com saúde e educação também tem que seguir um certo regime, tem uma regra constitucional que, se o orçamento cresceu em 10%, por exemplo, você tem que ter um aumento de 10% obrigatoriamente nos gastos com saúde, né, ou seja, no orçamento da saúde e também no orçamento da educação. Então você tem certos gastos constitucionais. Então esses gastos, eles têm capacidade de crescer acima da inflação, ou no caso da nova regra fiscal, crescer acima desses 2,5% de gasto real, que é o que está sendo proposto.
que é o que está dentro da regra se você tiver, chegar, que é o limite, vamos pegar assim um limitão, o limite mesmo, se você conseguiu crescer a receita, o orçamento em 10%. No ano você teria essa trava de 2,5% de limite real do gasto. E isso qual que é o problema agora disso? Que você continua com esse caráter conflituoso, porque você vai subir, então, previdência, saúde e educação acima dos demais gastos, isso vai pressionar os outros gastos, que não vão conseguir nem que vão, no máximo, conseguir crescer igual à inflação, ou pior ainda, você vai ter que fazer esses gastos terem perda, essas outras pastas terem perda real para conseguir comportar esses gastos, se você não mexer em nada. Ou seja, por causa dessa regra fiscal, esse aumento natural que você já propõe aí em relação à saúde, educação e à previdência, que é óbvio que é o gasto que vai sempre crescer acima da inflação, uma questão natural, você vai ter, por exemplo, que ter um corte de gastos em infraestrutura, por exemplo. Corte de gastos em pastas, por exemplo, como comunicação, como esporte, como cultura. Então pode ter corte de gastos e você nem vai conseguir recuperar a inflação daquele período. Você tem um orçamento menor do que no outro período. E você precisa de investimento em infraestrutura, você precisa de investimento em gasto público para fazer com que a economia cresça. Mas com a regra fiscal você acaba criando esse impasse, novamente cria-se esse impasse, e com a tentativa de manter, de colocar a meta no déficit zero, vai piorar ainda mais. Então, qual que é a proposta que já está sendo ventilada desde o ano passado e agora veio também esse relatório do Tesouro, dar coro para essa proposta e, pior ainda, colocar na boca dos diversos analistas econômicos aí pró-mercado que estão observando, que sempre vão querer, né, que se sucateie cada vez mais educação e saúde, porque tem grandes grupos, planos de saúde, grandes grupos educacionais, que querem tomar uma parte desse mercado para si, obviamente. Então, eles já falam assim, não, gente, podemos flexibilizar tudo para ter responsabilidade fiscal. Então, vamos flexibilizar isso para ter uma saúde financeira aí do Brasil. É aí que está o grande problema. Você vai ter, então, agora o Ministério da Fazenda pensando com bastante carinho nisso, vamos deixar bem claro isso, que ainda não está indo nenhuma proposta, mas já está sendo ventilado isso. É uma bandeira histórica, não só do PT, mas como da toda a esquerda, você tentar manter assim como prioridade saúde e educação e você fazer esse corte de gastos aí, seria terrível, porque você já não está numa situação maravilhosa assim de saúde e educação. A gente sabe que precisa expandir cada vez mais o sistema de educação. Foi anunciado não sei quantos institutos federais, aí cada vez quanto mais instituto federal, melhor ainda, porque você dá educação de ensino médio e técnico, principalmente para as crianças do Brasil, mas não, a gente está tendo aí essa situação aí de você ter esses gastos aí com risco de serem cortados para você conseguir ter uma responsabilidade fiscal, né, Débora? Exatamente, a balança aí, né, da responsabilidade fiscal, né, e a busca incessante por esse déficit zero acaba colocando em risco aí a saúde e a educação. E eu já vi ventilado aí, inclusive, em vários meios aí de comunicação, já vi voltar a falar de risco fiscal, já vi também falar, né, de como isso pode ser benéfico, né? Benéfico para quem? Né, para quem tem empresa de conglomerado de saúde e de educação, que massifica aí cada vez mais a saúde e a educação. Né? Então, aqui a gente tem que fazer essa reflexão e, mais uma vez, nadar contra a maré. Vamos terminar a fofoca de ontem, Débora? Vamos terminar a fofoca. Porque não deu em nada, né? Pois é, fofoca contada pela metade quase mata aí fofoqueira. Então, hoje eu vim atualizar para vocês a fofoca da Petrobras, porque eu me senti uma fofoqueira ontem contando todas as atualizações que a gente teve ali ao longo do tempo em relação à Petrobras. E agora eu venho aí atualizar, né, trazer um desdobramento que a gente teve de ontem, né, porque o mercado estava bem ansioso até em relação ali à reunião que ia ter e pronunciamentos que viriam depois da reunião. Então, o que a gente viu ali? Né? Que o governo está tentando baixar a temperatura, como vocês estão vendo aí na manchete do nosso site, e tentando ali contornar, eu não gosto nem de chamar de crise, mas contornar a situação no comando da Petrobras. Então, por enquanto, o Jean Paul Prats fica,
Ele respondeu, inclusive, na rede social, e aí, ó, caráter de fofoca entrando ali. Isso é ele fofocas financeiras, aí pode me chamar para esse quadro. A gente vê aí o Jean Paul Prats atualizando ali suas redes sociais, falando que está com um trabalho duro, que não para de trabalhar. Então, a gente vê, né, esse posicionamento do Jean Paul Prats e nenhuma dança das cadeiras por enquanto. Então, tudo está ali mantido da mesma forma. O que a gente viu também foi ali a decisão em relação aos dividendos, né? Então, a gente teve uma mudança de posicionamento em relação aos dividendos e o Fernando Haddad, desculpa, gente, o Fernando Haddad, ele está mudando ali, né, ou dando sinalizações para o mercado em relação a quem decide dividendos é a Petrobras. Então, quem decide sobre os dividendos extraordinários vai ser a Petrobras e a gente não vai aí... Gente, eu vou beber uma aguinha só um minutinho. Eu engasguei aqui. Não, acontece que quando você está nessa fofoca aí, né, principalmente com uma fofoca que não muda nada, né, porque o que vai acontecer basicamente é que os dividendos vão ser pagos, metade deles pelo menos, né, e todo mundo ficou feliz, é o que eu tinha falado, né, Débora? Basicamente a gente jogou aí, conseguiu jogar a Petrobras um pouco mais para o lado do mercado, todo mundo vai ficar feliz e a semana que vem ninguém vai lembrar, né? E um ponto bem importante, agora voltei, desengasguei, gente, muito obrigada aí pelo tempo, eu voltei aqui e um ponto bem importante que a gente vê nessa fala, de quem decide a Petrobras, porque isso gera um movimento bem especulativo, gera um movimento ali de oscilações, né, bem grandes, e quem aproveita também desse movimento especulativo para realmente especular com preço ao mercado. Então, aqui a gente vê, né, não só esse favorecimento, né, em relação aos dividendos extraordinários, esse posicionamento de deixar isso a quem decide a Petrobras, a gente vê isso também favorecendo ali nessas oscilações bruscas de preço, que todos esses rumores e essas incertezas causaram, a gente vê isso também influenciando o preço e favorecendo o mercado especulativo. Então, tudo isso aí amarradinho nesse desfecho até agora da fofoca da Petrobras. Débora, 4 minutinhos para você fazer a abertura de mercado, então, vamos lá? Vamos lá, porque hoje o mercado está positivo de novo, né? Então, ontem a gente teve nosso Ibovespa mostrando sinais de recuperação e esses sinais continuam aí bem presentes hoje, puxado pelos índices de commodities que a gente viu lá no começo. A gente continua vendo ali uma aceleração do preço do minério de ferro. Isso está beneficiando a nossa bolsa e a gente tem uma recuperação da Petrobras hoje, que o movimento iniciado ontem, justamente por esses motivos que eu acabei de falar, né? Então, a gente tem ali a Petrobras, ela recuperando ali, e a Vale também, né? Porque a Vale sofreu bastante com a queda do minério de ferro, agora a retomada acaba favorecendo a Vale. No caso da Petrobras, a gente teve toda a incerteza, todo o imbróglio ali, causando bastante volatilidade, e agora essas sinalizações aí que agradaram o mercado, acabaram ali fazendo com que ela voltasse a se recuperar, mesmo em meio à queda do preço do petróleo Brent, que aconteceu ontem e está acontecendo hoje de novo. Então, a gente vê, sim, um movimento de commodities favorecendo principalmente ali o lado da mineração e da siderurgia, ao mesmo tempo que a gente vê, né, a Petrobras se recuperando de todo esse realmente movimento especulativo que ela sofreu nas últimas semanas, mesmo em dia de queda no petróleo Brent. Então, a gente vê as commodities puxando aí o nosso Ibovespa para cima. Ontem a gente contou também com o apoio do setor financeiro, que é um setor ali que tem uma participação grande no Ibovespa, além das commodities. Então, a gente vê esse movimento de recuperação continuando por lá. Um ponto importante aqui, rendimento das Treasuries está caindo hoje e o nosso DI futuro também. Então, a gente vê o mercado, isso já vinha desde a abertura, antes da abertura ainda, quando a gente tinha um movimento só dos futuros, eu já estava vendo esse movimento acontecendo de manhã. Então, a gente vê aí as Treasuries arrefecendo, o nosso DI futuro também arrefecendo, na véspera da divulgação do índice de inflação. E junto, né, lá nos Estados Unidos, não sai só o índice de inflação, sai a ata também de política monetária. Então, os dois juntos têm potencial para mexer aqui no rendimento das Treasuries. Por quê? Né, então, a inflação ali dos Estados Unidos vai acabar sinalizando ou mexendo com as expectativas para as próximas reuniões do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed. Agora, a ata ela vai sinalizar mesmo se tem ali alguma possibilidade de iniciar esse corte antes ou não. Ou isso é pelo menos o que o mercado espera. Então, agora a gente tem até uns ânimos um pouco mais acalmados para receber esse dado. Então, a gente vê as bolsas em Nova York respondendo até de forma mais positiva. A Nasdaq ainda tem ali o fator da tecnologia para puxar ela para cima, mas o S&P está muito perto do movimento que estava ontem da estabilidade. Então, está bem perto do 0 a 0, mas no terreno positivo.
Nossa bolsa em Nova York, aí, o principal ETF do Brasil, o EWZ, está subindo desde antes da abertura também. Então, os futuros já indicavam um dia mais positivo aqui para a abertura da nossa bolsa. E o dólar, por sua vez, cai, não só em resposta à alta da nossa bolsa, porque entra fluxo aqui, que foi o que aconteceu ontem, mas também aí pelas commodities que acabam favorecendo países emergentes e exportadores de commodities. Então a gente vê o dólar chegando a um patamar bem importante de R$5, um patamar psicológico aí bem importante para o mercado. Então esse patamar está sendo aí alcançado. E agora a gente vai falar de coisa boa, mas a gente não vai vender nem filmadora, nem iogurteira, porque a gente vai falar da novidade. Você ficou sabendo, André? Eu vi, nossa, é um evento histórico aí, né? O Edu fez hoje um anúncio histórico aí para o Brasil, esse evento presencial maravilhoso aí, que vai ser promovido pelo ICL, o Despertar Empreendedor, né? Vai ser um encontro para discutir inovação, discutir liderança, inspiração, os desafios de empreender, né? Então vai ser o maior evento de empreendedorismo do Brasil, gente. Vão ser 3 dias, olha, o dia 14 e o dia 16 de junho, vai ter um monte de apresentação técnica, vai ter show, vai ter rodada de negociação, então vai ser bem completinho, né? Então, para você que já é aluno do nosso Empreendedor Mestre, né? Você já está aí, se você quiser, o seu ingresso está garantido, só que você tem que chegar até o dia 14 de abril, ir lá e confirmar sua presença aí no link que a gente está colocando aqui embaixo, aí, despertar2024.com.br. Então, até o dia 14 de abril você tem que confirmar sua presença aí em relação a isso, né? Então a gente sabe aí que tipo, é muito importante a esquerda começar a trabalhar com essa questão de empreendedorismo, porque tem muito picareta, muito pilantra que está se vendendo aí como empreendedor e só está enganando vocês. Então a gente vai entrar aqui agora a sério nesse assunto para você não ser mais enganado, né? Então é muito importante a gente trazer tudo isso. Mas se você não é aluno do Empreendedor Mestre e quer ver o evento, fica tranquilo que a gente tem uma lista de espera também aqui, gente. A gente tem aqui também, você pode entrar aqui e entrar na lista de espera, você que não é aluno, você tem aí uma vantagem especiais para quem é do ICL, ou seja, e para quem é do Investidor Mestre também. Então, vocês vão ter vantagem, gente. Então, ó, se cadastra, entra aqui no site despertar2024.com.br, vai ter tudo lá que você precisa saber em relação a tudo. Então, já confirma a sua vaga, né, Débora? Exatamente. É uma forma aí da gente se unir, né? Unir forças para nadar e remar aí contra essa maré tão forte aí que a gente vê acontecendo não só nesses movimentos hegemônicos aí que tentam colocar a sua visão, mas também nesse lado do empreendedorismo. Então não deixem de se inscrever, porque vai ser imperdível, né? Não deixem de garantir também a sua participação, quem já é do Empreendedor Mestre, mas fiquem aí na espera se vocês têm interesse. Agora vocês ficam com o Rolê ICL, na sequência aqui do nosso programa com o William De Luca e o Guga Noblat. Então vocês ficam aí com essa excelente companhia. A gente volta amanhã dia importante, dia de falar o que mexe com o bolso aí. Então amanhã a gente está de volta a partir das 11 horas da manhã. Um beijo para vocês. Um beijo e muito obrigado à nossa audiência aí da UFMA aí, para toda São Luís e Maranhão. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Pelas ruas de Cuba anda uma lenda viva. Se eu falasse para você que o nome dela é Aleida, talvez você não reconhecesse imediatamente. Mas se eu te falasse que o nome dela é Aleida Guevara, aí eu tenho certeza que você vai saber de quem eu estou falando. Aleida Guevara, filha de Che Guevara, o líder revolucionário mais popular de todos os tempos, se encontrou com o ICL e contou pra gente a biografia dele, seu pai, a pessoa que mais inspirou gerações a lutar por um mundo mais justo. Para você não perder esse encontro, é só você se inscrever no link aqui em cima ou aqui embaixo. E no dia 21 de abril, um domingo às 8 horas da noite, participar desse encontro inédito e exclusivo.